Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando aqui mais um podcast do portal Piauí Hoje. Ao meu lado aqui, meu companheiro de bancada, professor Roberto John, João, jornalista que está nos acompanhando aqui na entrevista. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, nosso entrevistado hoje aqui, nosso entrevistado é o vereador eleito de Teresina, João Pereira, um militante histórico. Como foi, João? Desde quando no PT? Olha, a minha filiação no PT é desde os 16 anos de idade. O primeiro voto meu foi na vereadora do PT, professor Roberto João Brandão. Foi a professora, a amiga Dagmar, que morava ali no Disseu 2, que foi candidata a vereador. E aí eu sempre fui um simpatizante do Partido dos Trabalhadores, embora meu avô, lá em José de Freitas, votava nos Freitas. Mas eu, João Pereira, quando completei 16 anos, eu digo, não, eu vou votar no PT. Ouvindo o discurso de quem? Antônio José Medeiros, Regina Souza, o Antônio José Medeiros, porque é possível o povo participar da política. Olha o discurso que eu ouvia. Regina Souza, pela moralidade ética, né, na política. O Nazareno, fazendo a sua política e o seu discurso de combate à fome. E a nossa querida, saudosa deputada Francisca Trindade em memória, porque pobre tem que ter casa, tem que ter moradia. Então eu fui me inspirando nesses quatro. E aí sempre que eu via uma entrevista, seja da Trindade, seja do Antônio José Medeiros, da Regina do Nazareno, eu parava para escutar. Então o coração velho foi batendo forte. Foi. E aí, a partir daí, eu comecei a observar a caminhada do Partido dos Trabalhadores. Mas você teve também com outros companheiros no PT, né? Teve com Assis Carvalho, conte mais a sua... Aí, quando foi em 2002, aí eu me aproximei mais do PT através do professor José Medeiros. Eu participei de uma vinhada na Universidade Federal, estava lá organizada, o professor de Sociologia, os alunos de Sociologia estavam lá e eu participei. Aí eu conheci o professor Antônio José Medeiros ali, conversando com ele, de aqui eu me identifiquei. E aí, em 2002, eu votei no Antônio José Medeiros para deputado estadual e o Nazareno para deputado federal. Meu senador foi esse jovem aqui, professor Roberto John, presidente Lula, Wellington Dias. Então, a chapa completa do Partido dos Trabalhadores. Naquele momento ali, eu já estava dando os primeiros passos para ir para o núcleo mais próximo que coordenava o PT. Foi através do professor Antônio José Medeiros. Isso em 2002. Em 2003, eu fui ser assessor de quem? Do Antônio José Medeiros. Me chamou para ir lá na Assembleia. Não é? Eu digo, professor, eu vou. Passei pouco tempo, porque eu tinha também outros trabalhos e não deu para conciliar. Logo depois, eu tive aqui uma aproximação mais forte com o Assis Carvalho. Já nessa época, ele era do Detran. E, na sequência, teve outra eleição, que foi da Angélica Ferri, gerente da Educação Especial. E estava lá o João Pereira, já um pouquinho, né, no aprendizado mais do PT, fui coordenar a campanha dela. Angélica Né? Ferreira, Ela era uma cadeirante. Nós montamos aqui uma estratégia dentro de um Del Rey vermelho chamado Mucurão, o apelido do carro. E aí nós fomos para a rua novamente. Angélica vereadora, Flora Isabel candidata a prefeita, e aí nós perdemos por quem? Com a Flora. Né? 2004. Aí eu fui candidato naquela época também. Eu me lembro. Vereador. Eu me lembro. Junto com a Angélica. E aí a Angélica não ganhou as eleições. Eu perguntei a ela, desses aí, qual é o que você tem mais simpatia? Ela disse, o Assis, que será dos candidatos a deputado estadual, quem que você tem mais simpatia? Ela disse, o Assis Carvalho. Porra, é o meu candidato também. E aí começou a nossa história ali, mais próxima mesmo de 2004. O pessoal do PT 2004, história, né, professor? Eu tenho história demais. Aí fui ajudar a coordenar a campanha do Assis para deputado estadual em 2006, vitoriosa. Aí a outra de deputado federal, a primeira, já estava coordenando a parte política, a primeira para deputado federal, a segunda para deputado federal, coordenando a parte política, a terceira coordenando também a equipe política. Resultado, todas as 4 eleições ganhou. Então, modéstia à parte, eu tenho um histórico de vitória nas eleições. Por último, o deputado Assis faleceu, veio o deputado Francisco, o nome que a gente escolheu, doutor Francisco Costa, médico, ex-prefeito de São Francisco, deputado estadual, secretário de saúde. Então,
lá na equipe política, nós decidimos que seria ele. Novamente, o João Pereira vai coordenar a campanha. Resultado, o homem é deputado federal. Então, a minha história no PT é muito longa. Secretário-geral, secretário de organização. Hoje sou secretário de Relações Institucionais. Sou do Diretório Nacional, ocupando aí uma cadeira, ora o Lima, ora o João Pereira, que é o deputado Lima, que é meu amigo, meu irmão. Então, assim, graças a Deus, eu consegui, construir dentro do PT uma boa relação. Me permitiu a ser vereador, porque eu sempre busquei a base mais da época que fundou o PT. Eu escutei na reunião, escutei o professor Roberto Jun, Regina Souza, Antônio José Medeiros, para mim poder, o próprio Nazareno, para mim poder formar uma estratégia que eu pudesse vencer as eleições, já que eu não teria condições de disputar com capital financeiro. A campanha que ele foi candidato, agora foi eleito, né? Mas ele já tinha tentado antes, né? Vem se preparando para assumir realmente a vereança, né? Me diga uma coisa, você foi eleito vereador agora, mas tem essa experiência interna dentro do PT, de como funciona o PT, suas complicações que o PT tem, suas diferenças internas, que é natural, que faz parte da história do PT. E agora nós vamos ter um processo de escolha de PED, né? Que é o nosso chamado escolha democrática que o PT faz, o único partido que faz isso. E como é que você está vendo isso? O PT está se preparando a nível nacional e aqui como é que está isso? Olha, primeiro eu vejo com naturalidade a nossa eleição interna. Quem tem mandato tem o mesmo tamanho de voz dentro de uma reunião, tem o mesmo tempo de fala, inclusive, que a gente delimita lá. O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. Então, o PT, ele cresce a cada vez por conta desse debate interno que ele tem. No dia que não tiver mais este debate interno, não tem mais condição do PT existir, não tem mais sentido o PT existir. Se você olhar, e você é um dos fundadores do PT, ali da região de Porto, com o padre Ladislau, Antônio José Medeiros e tantos outros, ajudaram a fundar o PT. O PT foi fundado por membros da igreja, movimento social, movimento sindical, o trabalhador rural. E eu vejo essa oportunidade de renovação da direção, esse momento da gente se reaproximar, da gente entender novamente que este partido, que é o nosso, a oxigenação dele parte por essa correlação de força existente na sociedade. Não pode ser o PT pragmático. Não tem sentido. Se ser, deixa de ser PT. O PT, ao longo tempo, deixou de orientar gestões petistas, seja de prefeito, seja de vereador. Eu vou citar aqui o meu caso, por exemplo, sinto necessidade. Nós vencemos a eleição, o PT em Teresina é a maior bancada. Nós nunca participamos, embora definir uma pauta conjunta. E hoje eu cobrei isso, chamei os meus colegas, ela estava lá, Dudu, que eu fui uma visita hoje na Câmara, chamei Dudu, chamei Venâncio, chamei o Deolinda e digo, aí não estava eu, Zuíla e nem o Gustavo. Eu digo, mas vamos se reunir? Vamos definir uma estratégia conjunta? Então o PT falta muito isso, não tem mais orientação. Então a direção do PT... ela é obrigatória. Essa organização tinha que ser do diretório municipal ou estadual? Tem que ser do estadual. Porque assim, nós temos a direção nacional, beleza. Discussões política, orientativa, muito pequena. Estadual, nem se fala. E aqui eu entro dentro da crítica também, porque eu sou da executiva. Então, eu percebo, está faltando muito isso, alguém chamar a responsabilidade também para si e orientar. Elegemos 50 prefeitos. Nós fizemos, e você estava lá, um momento comemorativo. Há necessidade de a gente fazer um momento de formação, de orientar. Por exemplo, quantas prefeituras do PT têm secretarias das mulheres que vai defender as políticas para as mulheres? Nós estamos falando aqui da igualdade racial e povos originários. Quantos prefeitos criaram as secretarias ao longo dos anos? Nós não temos. Teve uma audiência pública lá no plenário da Assembleia, e eu recebi o card e eu sempre tenho cuidado de ir para essas pautas que envolvem todos nós. Cheguei lá, não tinha um deputado estadual do PT. O que é que nós estávamos discutindo? As políticas para o povo negro, que é o projeto de lei 10.639, que trata da inclusão
não é, nas escolas da, da necessidade de discutir a pauta negra nas escolas. Então, não tinha. Para presidir, o companheiro Franzé Abreu, porque tinha o compromisso, depois ele teve que sair, para chegar um deputado, para dar continuação à audiência pública, foi preciso o Evaldo chegar. Então, assim, nós estamos distantes. Aí nós vamos cobrar uma geração, né, que entenda o PT de 1980, o PT de 90 e o PT de 2000. Nós temos a geração inteira que não está nem aí para o PT. Eu disse isso ao meu querido professor Antônio José. Você é sabedor disso, como também o Brandão. Professor Antônio José, o senhor colocou ensino médio, ajudou a concluir nos 224 municípios. Talvez o primeiro aluno que chegou nessa escola lembra do senhor. Mas já o segundo para frente não lembra. Não lembra que naquele município não tinha escola de ensino médio. É aí onde entra o nosso problema, o nosso defeito. É o papel do PT em fazer a discussão na comunidade, em fazer a formação política, da importância de dizer para a população a importância do governo petista. Se você for olhar para as redes sociais, é um desastre. Aqui, ó, é um desastre. A gente perde de feio. Por quê? Porque não tem ainda. Não preparamos a base para esse. Não preparamos ainda a base para municiar, né, os novos companheiros e os que estão na área das tecnologias. Então a gente perde todo o debate. Então eu sinto essa necessidade. Eu sempre digo na executiva que é preciso a gente fazer essa renovação. Não pode ser nem tanto o de 1980 e não é atual, mas é um casamento. Eu defendo uma composição de executiva com toda a correlação de forças existentes dentro do nosso partido, com prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, movimento social e movimento sindical, para que a gente possa encontrar um eixo. O João Pereira, nosso entrevistado de hoje, Alberto, foi eleito quantos votos, João? 5.693. Da nova geração de vereadores, parece que é o único, a gente podia dizer assim, de petista legítimo que foi eleito. O restante veio de fora. Tem essa leitura no PT, né? Assim, nós já tínhamos 3 vereadores. Vila, Dudu e Lindo. Aí vieram 4. Então, fez 7. Com um que veio pela federação, que foi o Nedon Gili pelo PV, com a nossa federação tinha 8, mas do PT era 7 vereadores. Mas, João, essa composição, esse ajuste político que o PT fez aí, não acabou prejudicando o próprio PT? Por exemplo, pessoas como Magalhães, que teriam condição de ser eleito vereador, e outros, né? Não conseguiram eleição porque a vaga foi ocupada por gente que veio de fora. Isso não prejudicou o PT? Olha, se a gente tem que fazer conta, né? Primeiro assim, a gente tem que fazer a conta para chegar nesse denominador. Eu sempre tenho esse cuidado, a gente fazer essas contas, porque não há composição política fortemente que a gente fez para eleger o prefeito, termina um lado se sacrificando. Se você pegar em 2004, nós tivemos voto para fazer 3. Mas como o Joninha fez uma coligação conosco, o Joninha foi eleito. Fizemos 2 vereadores. Ele está sempre levando gente na Nós sua sempre pagamos uma conta. 2008 foi quem? Pastor Levino. Não é? Nós novamente pagamos uma conta. Já em 2012, aí não, nós saímos só. Aí a gente elegeu 3 vereadores. O Paixão, Rosário Bezerra e o Dudu. Com exceção de 2012, mas para trás a gente sempre pagou uma conta. 2016 aí foi só nós mesmos. Aí foi aquela votação, que a composição que a gente fez com a Amadeu, que ali foi um desastre, né, do ponto de vista de votos. 2020 aí voltamos, terceiro, né? E 2024 aí a gente criou. E aí é o papel da direção, fidelizar novos, né? Você colocou uma coisa interessante aí, de que quem faz as políticas que o PT executa é porque é o PT. Se não fosse o partido PT, não sairiam determinadas políticas. Outro partido não faria. Não sairiam, porque não faz parte da sua filosofia, não faz parte do seu fazer e do seu entendimento de sociedade. Vamos dizer, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a questão do ensino superior. Aí isso não foi dito. Por isso que a juventude, em determinado momento, naquela eleição passada, apesar de ser egresso do ProUni, não votou.
Agora. no Haddad. E agora também é a mesma Agora, coisa. Fábio, não Pois é. tivemos. A leitura que eu faço é essa. Na questão da juventude, é um exemplo clássico, foi agora, na eleição. A juventude não votou, Fábio. Teve traição. Teresina. O pessoal tem medo de falar Não. disso, que houve traição. Vamos aqui, ó. Teve Brandão, traição. é É assim. que todo mundo diz, né? Primeiro, vou só terminar a questão da juventude. A juventude não abraçou a campanha. Isso mostra claramente que há um distanciamento. Teve traição. Eu acho que esse não é o termo correto. Eu vou dizer por quê. Nós tivemos com o Fábio em 2020 50 mil votos, não foi? Foi. Nós tivemos 50 mil votos. Nós saímos de 50 mil votos para 198. Quase 200. Quase 200. Eu arredondei 200. Nós perdemos as eleições. Se a gente tivesse 30 mil votos a mais, nós tínhamos ganhado. Então, se o Fábio tivesse 230 mil votos, ele era prefeito. Então, se você cobrar a fidelidade que o PT tem com a sua candidatura majoritária de outros partidos que não têm essa fidelidade, é um erro estratégico nosso. É um erro de análise, porque ele não tem tanta fidelidade que nem a gente tem. Nós estávamos agora há pouco falando esse exemplo. Se você pegar aqui determinados candidatos a vereadores de outros partidos, né, que estavam aqui, Dobradinha, vereador e o Fábio, muitas dessas bases não tinham a fidelidade com o Fábio. Por que não tem? Porque muitos candidatos querem apenas se salvar. Não é? Então, nós temos que ter, porque nós vamos disputar outras eleições, uma estratégia para resolver isso. A galera do Pessoa, os candidatos a vereador, não votou nele, votou no Silvio. Qual era a obrigação que essa galera tinha de votar aqui? Não teve o diálogo. Se não teve aquela articulação estratégica, né? O prefeito não fez isso. Que é necessário se ter. Então, ficou solto. Se ficou solto, se tinha já esse rumor de a galera sair de lá e votar no Silvio, nós ficamos olhando, achando que a eleição estava resolvida. E o resultado foi esse. Eu não acho que teve traição, eu acho que houve falha na política, na condução da política. E ouvindo falha na condução da política, aí o projeto não fez. Mas o candidato saiu muito bem, né? Não, o deputado Fábio fez sua parte, caminhou, andou em Teresina, tinha melhor propostas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu andei. Eu fui um dos candidatos que mais andou com o Fábio. Esse negócio do blocão não prejudicou, não? Prejudicou, não. O povo nem falava em blocão. Sempre se faz uma crítica que o PT não tem muita autonomia perante os governadores. Seja o Wellington Dias, seja agora o Rafael. Como é que você vê essa questão? Porque parece que há uma certa, eu não sei se é intimidação ou também a habilidade dos governadores, mas parece que o PT não toma uma posição. A posição do PT é esta. Como é que você vê isso? Essa coisa é possível do partido retornar a ter sua autonomia? É de conhecimento de todos nós a estratégia que o partido fez com a bancada de deputado estadual, com a bancada de deputado federal, com a executiva, para a Regina Souza ser a vice-governadora. Ali, naquele momento ali, o partido se impôs, porque teve a união de todo mundo. E o que eu quero aqui para frente é que haja essa construção, bancada federal, bancada estadual, e a base do partido, representado pela sua executiva, e o governador. O entendimento para o PT sair fortalecido é dessa forma, porque nós tínhamos pretensões, né, futuras de continuar no governo do Estado. Não deu outra. É o que precisa ser feito agora. Por exemplo, defende que o PT aumente sua bancada de deputado estadual em 2026. Que o PT aumente sua bancada de deputado federal em 2026. Que a gente possa aumentar a nossa composição majoritária. Então, só faz isso, né, dentro de um entendimento. Então, não pode ser partido, não pode ceder ao ponto de ser diminuído. Né? Por isso que o diálogo ele é muito necessário. Quando, naquele momento, teve esses entendimentos, bancada federal, bancada estadual, com as 6 presidentes, nosso governador Wellington Dias, executivo, estava lá o João Pereira participando das discussões. E vou lhe dizer outra coisa. Né? Você me perguntou. Né? O PT hoje
ele precisa aproveitar o momento. Essa conta, o PT ele tem que fazer. Né? E quem faz é a direção de partido, por isso nós precisamos de uma direção forte. Por quê? Se você olhar a composição do governo hoje, historicamente, quais eram as áreas que o PT queria para discutir com a população? Inclusive, foi criado algumas secretarias para que o PT pudesse, de fato, atuar efetivamente dentro das comunidades. O OPA é um exemplo. O último programa que eu achei super interessante é o OPA. O que nós defendíamos? Orçamento participativo. Nosso, do Partido dos Trabalhadores, implantou o orçamento participativo. Eu digo isso porque eu acompanhei. É um retorno do primeiro governo, do que vinha sendo discutido. Quando você olha a questão de regularização fundiária. Quem discutia a regularização fundiária? PT, através de quem? Da saudosa deputada Francisca Trindade, que começou a dar os primeiros passos com bandeira histórica. Hoje, o que está acontecendo de regularização fundiária, não só em Teresina, no estado como inteiro, e a gente não abraça. Então, é preciso a gente ter um certo cuidado com isso, porque senão a gente deixa de valorizar nossas bandeiras históricas e fica discutindo num card fake news. Eu vou rapidamente aqui, nós estamos encaminhando já para o final da nossa entrevista, viu, Roberto? Passou rapidinho, né? Eu queria saber do João, assim, eu tenho algumas questões aqui. A relação do futuro presidente, da futura direção do PT com os aliados. João Pereira, presidente, como seria? Eu defendo uma composição da executiva no formato das representatividades. Como defendo também uma executiva com algumas deliberações, funções exclusivas daqueles membros das executivas, como, por exemplo, formação, como, por exemplo, organização, como, por exemplo, finanças, porque são pastas específicas em relação institucional, porque são pastas específicas que precisa ter no dia a dia uma rotina. Por exemplo, quantos filiados nós formamos de aproximadamente 20 mil que veio para o PT nos últimos 4 anos? Não chega a 1%. Então, eu estou dando aqui um dado claro de gente que se filiou ao PT. A relação com o governador, com o governo? É ótima, tem que ser. O governo é do nosso partido. O governo é do nosso partido, a maioria dos secretários é do nosso partido. Tem que ter uma boa conversa. Principalmente o partido. Nós temos que estabelecer um diálogo. Porque o PT não pode estar dizendo uma coisa, o governador pode estar dizendo outra. Então, nós temos que, pelo menos, ele se aproximar. Não der certo, não. Aí vai ter que... Né? Por isso que existe uma executiva. Por isso que existe um diretório, para a gente deliberar esses pontos conflitantes. O governo está no seu papel de ter a governabilidade tranquila. O PT está no seu papel manter uma boa base de filiados, manter uma estratégia para aumentar suas respectivas bancadas nas demais esferas. Então é natural o diálogo. E o PT, quem faz diálogo? É o PT. Agora vamos voltar aqui, Roberto, a questão do vereador. O vereador João Pereira, eleito, mais de 5 mil votos, Teresina, votação expressiva, né? A relação do vereador com o prefeito Silvio Mendes, que é do campo adversário. Como é que vai ser do vereador João Pereira? E do vereador João Pereira, presidente do PT, caso seja eleito presidente do PT, como também com o prefeito Teresina. Olha, como vereador, terei um bom diálogo. Todos os vereadores, como também com a gestão. Vou pegar, por exemplo, o nosso governador Rafael terminou a eleição, atendeu o prefeito, o nosso presidente Lula já atendeu o prefeito eleito. Então, esse momento, Brandão, é o momento da gente unir força. Sou oposição, fui eleito pela oposição e permanecerei na oposição. O PT é oposição. Agora, eu tenho não só o vereador João Pereira, mas os 28 que está lá. Nós temos a obrigação de fazer uma união de forças nesse momento para resolver problemas de Teresina, como, por exemplo, problemas de saúde. Brandão, são aproximadamente 50 mil pessoas na fila nesse exato momento esperando algum procedimento cirúrgico. Se você for para a área da educação infantil, são aproximadamente mais 10 mil crianças que estão esperando uma vaga na primeira infância que nunca tiveram oportunidade. Escola não tem merenda escolar nesse exato momento. Então é uma necessidade da gente fazer uma união de força. Aonde o vereador entender que aqui é o momento da gente fazer a crítica, a gente fazer o debate, nós vamos para cima. Transporte público, que será uma das pautas
né, que irá Teresina, chegar lá. hoje eu vi andando pela cidade, rapaz, tem muito lixo na cidade, véspera de Natal. Não, Teresina está abandonada, a gente não tem gestão. Nós vamos assumir as maiores comissões, então a responsabilidade do parlamento teresinense em construir ações que venham resolver de imediato a vida do povo, ela é muito E significativa. vai passar pelos vereadores do E, PT. e não tenho dúvida, passa pelos vereadores do PT. Nós somos a maior bancada, somos 24%. Vocês têm uma leitura de que vão ter um prefeito mais racional, embora seja um adversário político, mas ele é mais racional do ponto de vista da gestão. Perfeito. Ele entende o que as pessoas falam, né? Perfeito. Então, assim, a relação com o mandato versus presidência, Estado, partido, eu vejo com naturalidade. Eu ajudei a coordenar as últimas 4 eleições do vice-presidente do PT. Eu fui secretário de organização, ajudei a implantar o PT em 200 municípios, uma determinação da minha presidenta Regina Souza naquela época. Então, eu costumo de dizer, eu amanheci aqui o dia em Teresina e anoiteci em Corrente, e amanheci aqui em Teresina, pela essa missão política. Então, eu não vejo problema, dá para a gente conciliar. Teresina é uma cidade de 1 milhão de habitantes, 10 minutos a gente já está na comunidade, outra aqui dentro. Então, eu vejo com naturalidade. E, para responder as que me perguntam, não sou candidato a deputado estadual. Quero ser o presidente do PT, para a gente cuidar do PT. A gente juntar força. Aí nós vamos precisar do PT de 1980, do PT de 90, do 2000 e da atualidade. Essa junção é que vai nos permitir a ter um PT mais atuante, não só na capital, mas também no estado do Os PT. dinossauros com os Rafa Boy? Não tem Rafa Boy, tudo é PT agora. Bom, nós estamos aqui concluindo essa entrevista legal com o vereador eleito de Teresina, João Pereira. Roberto, muito obrigado pelas considerações finais. Eu estou achando o João com uma proposta muito Tá preparado? clara, né? E colocando a possibilidade de uma certa confluência, né? Considerou que está Foi preparado? 20 anos me preparando para esse momento. Nunca disse para ninguém. Estou dizendo aqui para vocês pela primeira vez. Foi 20 anos. Na primeira vez que o deputado Assir me ligou para me ser assessor dele na Assembleia, eu digo, eu vou pegar a oportunidade e ainda vou caminhar no meu partido. 3 meses depois, 4 meses depois, ele foi ser secretário de saúde e me chamou para... Vou ficar aqui na Assembleia. Porque aqui eu vou conversar com o povo, vou entender um pouco como é que funciona as amarras administrativas do Estado. Então, muito obrigado ao João Pereira. João Pereira, queria agradecer demais a sua Eu agradeço participação a aqui no oportunidade. podcast do Portal Piauí hoje. E pedir aí os nossos internautas que nos sigam nas redes sociais e ajudem a fazer o nosso trabalho. Até breve em outras conversas com os nossos convidados.